Entre as sombras da história do Brasil, em meio às ruas de pedra e aos casarões coloniais, existe um grupo de escravizados cuja função marcou seus corpos e suas vidas para sempre. Hoje, vamos desvendar a história dos chamados tigres. Para entender quem foram eles, precisamos voltar no tempo para o Brasil dos séculos XVIII e XIX. Imagine cidades em plena expansão, como Rio de Janeiro, Salvador, Recife. Cidades vibrantes, cheias de vida, mas com um problema invisível que crescia a cada dia. As casas, por mais imponentes que fossem, não tinham um sistema de esgoto. Não havia banheiros como conhecemos hoje. Todo o resíduo humano, os dejetos das famílias, era coletado dentro de casa, em barris e baldes. E quando esses recipientes enchiam, para onde ia tudo aquilo? Essa era uma tarefa considerada indigna para os homens e mulheres livres da época. E como tantas outras funções desumanas, ela foi imposta aos escravizados. Eles eram os responsáveis por coletar esses tonéis, conhecidos como tigres, e dar um destino a eles. Durante o dia, o trabalho era outro. Eles cumpriam diversas tarefas para seus senhores, mas a preparação para a jornada noturna já começava. Vemos esses homens e mulheres, muitas vezes jovens e fortes, caminhando pelas ruas, carregando os tonéis vazios, inspecionando o equipamento. Seus rostos não revelam o que está por vir, mas em seus ombros já pesa o fardo da noite que se aproxima. Um trabalho silencioso, feito nas entrelinhas do cotidiano, mas que era essencial para a manutenção daquela sociedade. Mas para entender de verdade quem eram os tigres e por que receberam esse nome tão peculiar, precisamos acompanhar sua rotina quando a noite chega. A escuridão desce sobre a cidade. As ruas antes movimentadas agora se esvaziam. As famílias se recolhem em suas casas e as lamparinas a óleo lançam uma luz fraca e bruxuleante sobre as vielas. É nesse cenário que a jornada dos tigres realmente começa. Em silêncio, eles saem às ruas, em grupos ou sozinhos, e iniciam a coleta. De porta em porta, recolhem os pesados barris cheios de dejetos. O peso era descomunal. Um único tonel podia pesar dezenas de quilos. Agora, imagine carregar isso nos ombros, por quilômetros, em ruas mal iluminadas e irregulares. O trabalho era feito sob a cobertura da noite por uma razão óbvia. O cheiro insuportável e a visão desagradável que os senhores não queriam ter durante o dia. Era uma forma de esconder a realidade sanitária da cidade, de manter uma fachada de civilidade e limpeza. Enquanto a elite dormia em suas camas, os escravizados atravessavam a madrugada realizando essa tarefa extenuante e humilhante. Cada passo era um esforço imenso, uma luta contra o cansaço e a repugnância. A noite, que para muitos era sinônimo de descanso, para eles era o auge do trabalho mais árduo. Mas por que o nome tigres? O nome não vem de nenhuma ferocidade ou agilidade. Ele nasce da dor, das marcas deixadas no corpo. O conteúdo dos barris era corrosivo. Frequentemente, o líquido vazava, escorrendo pelas costas e ombros desses homens. Com o tempo, essa substância ácida queimava a pele, criando listras claras e escuras, semelhantes às listras de um tigre. As cicatrizes eram a prova visível e permanente da crueldade daquela função. Eles não eram chamados de tigres por escolha, mas porque seus corpos eram marcados, tigrados pela natureza do trabalho que eram forçados a fazer. Cada listra era um lembrete diário da sua condição. O destino final dos dejetos eram os rios, as praias e as lagoas da cidade. Os tigres caminhavam até as margens e simplesmente despejavam todo o conteúdo na água. Isso criava um problema de saúde pública gigantesco. As mesmas águas que recebiam os dejetos eram muitas vezes as fontes de onde a população, incluindo os próprios escravizados, retirava água para beber, cozinhar e se banhar. As praias do Rio de Janeiro, por exemplo, tornaram-se famosas pela sujeira e pelo mau cheiro.
A contaminação gerava surtos de doenças como cólera, febre tifoide e disenteria, que afetavam toda a população sem distinguir entre senhores e escravizados. O sistema era, em sua essência, insustentável e doentio. Com a chegada da família real portuguesa ao Brasil, em 1808, e o crescimento acelerado das cidades, a situação se tornou crítica. A elite começou a se incomodar cada vez mais com a falta de higiene e os riscos à saúde. A imagem da capital do Império precisava mudar. Surgiram então as primeiras tentativas de criar um sistema de saneamento. Em meados do século XIX, começaram a ser construídas as primeiras redes de esgoto e sistemas de abastecimento de água. Foi um processo lento, caro e complexo. Mas à medida que os canos eram instalados sob as ruas, a figura do tigre começava aos poucos a desaparecer. A nova infraestrutura, embora precária no início, representou o fim daquela função específica. A modernização da cidade, impulsionada pelos interesses da elite, tornou o trabalho dos tigres obsoleto. Com a implementação gradual do saneamento, os pesados barris de madeira foram sendo abandonados. As ruas deixaram de ser o palco daquela marcha noturna de sofrimento. O fim dos tigres não foi um ato de humanidade, mas uma consequência do progresso técnico e da necessidade de criar um ambiente urbano mais saudável para a classe dominante. A abolição da escravatura, décadas depois, selaria o fim definitivo dessa prática, mas as cicatrizes físicas e históricas permaneceram. Hoje, quando caminhamos pelas ruas históricas de nossas cidades, é difícil imaginar essa realidade. As belas fachadas dos casarões escondem essa memória dolorosa, mas a história dos tigres é um capítulo fundamental para entendermos a complexidade da escravidão no Brasil. Eles não eram apenas mão de obra, eram seres humanos submetidos a uma das formas mais degradantes de trabalho. Suas marcas contam uma história de resistência silenciosa, de sobrevivência em meio ao insuportável. Lembrar dos tigres é dar voz a quem foi silenciado, é iluminar as sombras da nossa história e garantir que a dignidade humana jamais seja esquecida. Agradeço por nos acompanhar nesta jornada. Se você gostou deste vídeo e quer conhecer mais histórias esquecidas do Brasil, inscreva-se no canal, deixe seu like e ative as notificações. Até a próxima.